Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos falar a respeito de distribuição eletrônica, correto? Bom, nós já aprendemos a respeito das subpartículas que compõem o átomo, prótons, elétrons, nêutrons e massa. Portanto, hoje nós vamos compreender como que os elétrons estão distribuídos na eletrosfera. Preciso que você fique bem atento agora para que juntos possamos escrever o diagrama de Linus-Pauling, correto? Então, primeiro eu preciso que você escreva de 1 a 7. 6, 7. Essa primeira coluna representa o subnível S. Nós sabemos que o subnível S ele comporta 2 elétrons. Bom, depois nós vamos escrever de 2 a 7, representando, portanto, o subnível P. E nós sabemos que o subnível P comporta 6 elétrons. Depois nós vamos escrever de 3 a 6, certo? Representando, portanto, o subnível D. E eu sei que o subnível D comporta 10 elétrons. E por último eu vou escrever 4 e 5, representando o subnível F, que comporta 14 elétrons. É interessante perceber que a numeração de 1 a 7 representa os níveis, que nada mais são do que as camadas eletrônicas. Camada K, camada L, camada M, N, O, P e Q. Se a gente for observar, nós sabemos que a camada K ela comporta 2 elétrons. Portanto, nela nós temos a presença do nível e subnível 1s2. A camada L comporta 8 elétrons. Portanto, nós temos a presença de 2s2, 2p6. 2 com 6, 8 elétrons. A camada M comporta 18 elétrons. S2, P6, D10. Então, 2, 8, 18. A N, 32 elétrons. 2, 8, 18, 32. E assim sucessivamente, certo? É importante salientar também que a leitura do diagrama ela deve ser feita na diagonal. Portanto, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6 e 7s2, 5f14, 6d10 e 7p6. O que isso significa? Significa que o subnível 3s2 ele é mais energético do que o subnível 2p6, ok? Bom, então para deixar claro, se eu escrevo 3s2, o 2 representa o número de elétrons, certo? O S, o subnível, e o 3 representa o meu nível, ou a minha camada, ok? Bom, vamos fazer um exemplo aqui. Vou pegar o átomo do brom, que apresenta número atômico 35. Portanto, nós sabemos que este átomo está no estado fundamental, pois ele não apresenta nem carga positiva e nem carga negativa. Logo, se prótons é 35, elétrons também será 35. Logo, nós temos que distribuir 35 elétrons. Então, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Opa! Quantos elétrons eu já distribuí? 2, 4, 10, 12, 18, 20. Ainda faltam 15. Então, depois do 4s2, quem que vem? 3d10. Distribuí agora 30. Depois do 3d10 vem o 4p6. Só que eu tenho que colocar 35 elétrons. Logo, nós vamos escrever 4p5. Importante frisar que eu posso diminuir a quantidade de elétrons de um subnível, mas eu nunca posso aumentar. O que significa isso? Eu não posso escrever 4p7, mas eu posso escrever de 4p1 a 4p6. Eu posso escrever S1 ou S2. Eu posso escrever de D1 a D10, de F1 a F14, ok?
Bom, essa ordem que nós acabamos de escrever é a chamada de ordem energética. O que a ordem energética ela acaba te oferecendo? Ela te oferece o subnível mais energético, certo? Então, o subnível mais energético, quem é? O último que você escreveu, o último que eu escrevi, 4P5. Fechado? Bom, agora nós temos que pensar o seguinte, se a gente analisar, as camadas não estão em ordem. 3P6, 4S2, 3D10. Portanto, existe o que nós chamamos de ordem geométrica, certo? Na ordem geométrica, nós conseguimos fazer o quê? Organizar as camadas. Então, eu vou escrever 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2 e 4P5. Interessante frisar aqui que a ordem geométrica ela vai te oferecer o que nós chamamos de camada de valência, que é a camada mais distante do núcleo. Portanto, camada de valência, quem é? Qual é a camada mais distante? A camada 4, ou seja, a camada N. Logo, nós temos 4S2, 4P5. Quantos elétrons essa camada apresenta? 2 com 5, 7 elétrons. Ou seja, nós temos 7 elétrons na camada de valência. E ainda existe uma outra possibilidade, que é escrever a ordem em camadas, ou distribuição em camadas. A partir da distribuição geométrica fica simples. 1 representa qual camada? K. Quantos elétrons tem nela? 2. O 2 representa qual camada? L. Quantos elétrons nós temos? 2 e 6, 8. O 3 representa qual camada? A M. Quantos elétrons temos? 18. O 4 representa qual camada? A N. Quantos elétrons temos? 7. Ok? Importante frisar uma coisa também. É que, caso você faça a distribuição eletrônica e o seu subnível mais energético seja S, a ordem energética será a mesma que a ordem geométrica. Portanto, subnível mais energético será igual a quem? A camada de valência. Ok? Então, essa foi a nossa dica de hoje. Aqui nos comentários, certo? Eu vou inserir um arquivo com a descrição dessa aula e alguns exercícios. Muito obrigado e até a próxima!